profetizei como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetizem e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu abrir a sepultura de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Glória a Deus. Até aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, sou grato ao Senhor por essa oportunidade. Meu Deus, só o Senhor é um Deus poderoso, um Deus misericordioso, Papai. Em nome de Jesus, eu quero neste momento orar, meu Deus, por cada um, por cada vida que está aqui, meu Deus, por cada um que está no seu lar, na sua casa, que seja alcançado pelo Senhor, meu Deus. Peço ao Senhor, Pai, abre as mentes, dá o entendimento da palavra, meu Deus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Grande é o Senhor. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. A palavra de Ezequiel, Vale dos Ossos Secos. Esta é uma mensagem que eu intitulei O Grande Avivamento, porque é um grande despertamento no meio da nossa igreja de hoje, porque estamos vivendo momentos muito críticos da história, um dos momentos mais críticos da história. Assim como Deus levantou Ezequiel sobre aquele povo que estava nos momentos difíceis, com grande dificuldade, assim Deus está se levantando para nós. Deus está trazendo para nós igrejas, um grande avivamento. Deus conhece, sabe de cada um, sabe dos momentos, das dificuldades que passamos. Aquele povo era um povo que estava muito sofrido naquela época, sendo escravizados, e estava oprimido, porque coisas difíceis estavam acontecendo entre eles. Mas nós temos que ter certeza que o grande Deus está olhando para nós. O grande Deus nunca deixou de estar olhando para nós. E eu falando dos momentos difíceis, porque as igrejas de hoje
teve um ligeiro esfriamento, posso dizer assim. Pessoas talvez se dispersaram, e há necessidade de Deus fazer essas pessoas voltar para a sua casa, voltar para a casa de Deus. Eu achei muito importante e gosto dessa mensagem. Deus me deu essa mensagem, falou muito comigo. Mas primeiramente, você fala o vale de ossos secos. Que pode ser um vale? O vale nada mais era na época uma espécie de cemitério, aonde as pessoas eram levadas, eram jogadas lá ou enterradas. Eram naqueles combates de guerra, geralmente tinha aquele local. Então este chamava o vale de ossos secos. E Deus chamou Ezequiel para ir até aquele vale. Deus falou com ele, aqui no versículo 1, e levou ele pelo Espírito, e se ele estava em visão, e deixou no meio desse vale, cheio de ossos. E Deus falou com ele para ele andar sobre aquele vale, para ele andar em volta daqueles ossos que estavam lá, que não eram poucos, eram muitos. E ele observou que era grande o número de ossos que tinha naquele local. E ele observou que também que estava todos muito secos, né? Que diz sequíssimos, porque pelo que ele viu, fazia muito tempo que aquelas pessoas estavam mortas naquele local. Então Deus perguntou para ele: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Aos olhos humanos, se você chegar num local, você vê números de cadáveres, de ossos. Como você vai imaginar que aqueles ossos podem se reviver? Nós estamos lendo aqui os versículos por versículos, porque nós temos que entender o contexto da história. E ele respondeu, então ele disse: eu respondi, Senhor Deus, tu sabes. Ele podia ter questionado: como esses cadáveres vai se levantar? Como vai reviver cadáveres? Mas a obediência é muito importante. Ele simplesmente não questionou, ele respondeu: tu sabes. Então ele me disse, versículo 4: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor.
Versículo 5. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, um Espírito humano, com letra minúscula, igual eu falei, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e eu cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. O profeta não pensou duas vezes, profetizou tudo que o Senhor estava mandando ele profetizar. Ele disse aqui no versículo 7: então profetizei como ele havia me ordenado. Enquanto eu profetizava, havia ruídos, barulho de ossos que batiam contra os ossos e se juntavam a cada osso, ao seu osso. Podemos imaginar o que Deus pode fazer na vida de cada um de nós. Como está jogado aquele monte de cadáveres. A hora que ele profetizou, aqueles ossos começaram a se bater, porque cada osso tinha que voltar ao seu corpo. Cada osso daquele tinha que vir ao seu corpo. E o grande barulho de ruído faziam. Aí o versículo 8: olhei e eis que apareceram tendões. Já começou a formação do corpo sobre os ossos. Começou a aparecer tendões sobre os ossos. Cresceram carnes. Ele viu aquele milagre, como poderia ter acontecido aquilo. Mas você tem que crer e saber que para Deus nada é impossível. Cresceram carnes sobre e eles se cobriram de pele, mas não havia neles espírito. Ficou um corpo formado, mas neles não tinham vida. Aí o grande milagre aconteceu que o profeta Ezequiel viu. Então, versículo 9, ele disse: profetize ao Espírito, profetize ao Filho do Homem, e digam ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos o Espírito, e sobre estes mortos para que vivam. Versículo 10: profetizei como me havia ordenado, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, e formaram um exército, um enorme exército. É muito grande o que Deus tem para fazer na vida de cada um. O milagre acontece. Aquilo para Ezequiel foi tremendo, porque como ele poderia, isso foi um imaginável, que aconteceu com aquele vale de ossos secos. Se formou um exército, porque não era poucos, era muitos. Este é o contexto da história. Agora no versículo 11 começa Deus falar com Ezequiel. Deus começa a explicar o que era o vale de ossos secos. Ele começou a falar com Ezequiel
explicando o que ele queria, porque ele levou Ezequiel naquele vale e mostrou tudo. Mostrou aqueles ossos, mostrou tudo o que estava ali, porque ele queria que Ezequiel visse o que ele queria fazer com aquela nação, com a casa de Israel. Aos olhos humanos, o profeta Ezequiel não conseguia ver. Deus pegou pela sua mão e levou e passou pelo vale para que ele enxergasse o que ele queria com a casa de Israel. Versículo 11. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Ele estava falando a respeito daquela nação, daquele povo que estava lá abatidos. Eles estavam sem esperança. Eles estavam com muitas dificuldades. E Deus começou a explicar para Ezequiel. E eles disseram à casa de Israel, diz aqui no versículo 11. Quero que você acompanhe comigo, se estiver com a Bíblia aberta. Versículo 11, ele diz: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. A palavra diz que aquela casa de Israel, eles mesmos falaram aqui das dificuldades, de como eles estavam mortos, eles estavam sem vidas. Eles estavam sem esperança, porque todo o peso daquela nação estava sobre eles. E Deus explica para Ezequiel. E aí o versículo 12. Portanto, profetize e diz assim, Deus está falando: assim diz Deus, eis que abrirei a sepultura de vocês. Deus colocou eles como os mortos. Labasturianda labas, Jesus. Eu quero dizer para a amada igreja, para os irmãos, que às vezes chegamos a um ponto que, se nós não estivermos buscando a Deus, viemos à igreja, mas sem nenhuma perspectiva, viemos na situação como Deus disse aqui, para dizer que para tirar eles da sepultura, Deus colocou ele como os mortos. Abrirei a sepultura de vocês, Deus está prometendo, e farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Deus está profetizando para aquele povo naquela época. E vocês saberão que eu sou o Senhor. E vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir a sepultura de vocês e fizer sair delas, ó povo meu. Deus está trazendo para nós. Deus me deu essa mensagem dizendo que Ele está querendo trazer um grande avivamento, porque há grandes dificuldades na igreja. Há grande dificuldade para nós agora. Deus está mandando
e trazendo um grande avivamento, porque nós estamos necessitados, nós estamos precisando desse grande avivamento. E Deus mais uma vez falando com aquele povo naquela época, no versículo 14: porém em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu estabelecerei na sua própria terra. Deus está dizendo nessa noite que você que parou de fazer a obra, que você que pensa em sair, Deus está falando que está trazendo de volta. Deus vai te colocar você no seu lugar. E vocês saberão que eu sou o Senhor, terminando o versículo 14. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. A promessa de Deus é grande. Essa do versículo 11 até o 14, ele falou com aquela nação naquela época, mas ele fala conosco nos dias de hoje. Aquele povo ficou naquela situação difícil, porque desde reis, aquela casa de Israel, aquela nação, eles se afastaram dos caminhos do Senhor. Eles viraram a costa, eles pecaram. Eles quebraram a aliança com Deus. É muito forte. Nós não podemos quebrar a aliança com Deus. Nós temos que estar sempre buscando o nosso Senhor, estar sempre buscando em oração. Nós temos que estar sempre fazendo o que é bom para Deus. Deus está dizendo nessa noite, irmãos, nós devemos estar sempre buscando ao Senhor. Deus disse muito claro para mim que o pecado, a quebra da aliança, nos tira da presença de Deus. O afastamento da presença de Deus nos leva a uma vida difíceis. Podemos sofrer consequências por abandonar a Deus. Podemos sofrer muito por não estar fazendo a vontade de Deus. Nós vimos que Deus levou aquele povo, levantou aquele povo, porque houve arrependimento. Aquele povo se levantou porque eles se arrependeram, e Deus diz a eles que ia levar eles de volta. Levaram de volta por quê? Porque eles estavam cativos. Deus está falando nessa noite, se você está com uma dificuldade, se você tem algo que para você está difícil, Deus está mandando dizer: não saia dos caminhos de Deus. Não quebra aliança com Deus. Você tem um chamado. Deus chamou você para fazer a obra dele. Deus chamou você para te usar. Deus chamou você para ganhar almas. Será que nós não podemos estar buscando a Deus? Será que nós não podemos
está olhando para Deus ao invés de nós estarmos olhando para uma pessoa, para um irmão? Será que nós não devemos ter que estar sempre buscando a Deus? Nós devemos, para não sair da presença de Deus, não olhar para o homem, mas sim orar por homem. Nós devemos estar firme. Às vezes nós saímos da presença de Deus por poucos motivos. Nós saímos da presença de Deus por uma palavra. Nós saímos da presença de Deus porque falamos: fulano falou isso e eu não gostei. Mas Deus mandou dizer nessa noite que o mais importante é a salvação. Que o mais importante é a presença de Deus na sua vida. O mais importante é você ter Deus no seu coração. Se você não tem Deus no seu coração, as coisas vão ficar muito difíceis. Aquele povo sofreu muito. Diz que aquele povo passaram por coisas tão difíceis, terríveis, que eles não tinham perspectiva, esperança. Tudo tinha acabado. Mas quando você pensa que tudo está acabando, tem Deus chegando na tua casa, tem Deus chegando na tua vida, tem Deus chegando e falando: tem jeito. Você apenas crê e não abandone a Deus. O povo sofreu porque quebrou a aliança. Deus está mandando dizer nessa noite: não quebre a aliança com Ele por nada. Está difícil? Está gemendo? É melhor com Deus. Ele traz para você, Ele te dá esperança. E para isso nós temos que ter um coração quebrantado. Nós temos que ser humilde. A humildade, o arrependimento caminham junto. Nós temos que estar sempre pedindo a Deus um coração quebrantado, igual diz lá no Salmos 51. Que um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Deus vai pôr a mão em tudo que você fizer. Em tudo que você pôr a mão, vai ser abençoado. Porque você vai ter essa aliança com Deus. E Deus falou muito forte nessa noite, nessa mensagem, que Ele está trazendo um grande avivamento. Ele está reavivando vidas que chegou aqui nessa noite. Talvez você que está em casa, que já não tem ânimo para sair, que já não consegue buscar a presença de Deus, Deus está te dando ânimo, Deus está te dando um avivamento. Você vai ser avivado, você vai buscar o Senhor, você vai voltar para a casa do Senhor. Deus está falando forte: se você está afastado do caminho do Senhor, volta, Ele quer você. Ele quer que você faça a obra dele. Eu não sei porquê, o que aconteceu, que você está desanimado, mas Deus falou que sabe. Ele conhece o seu coração, e Ele está mudando nessa noite. Ele está trazendo um renovo nessa noite. Você tem que crer e saber que a sua esperança está em Deus. Nós não podemos perder. Fala para o seu irmão: nunca perca a esperança. Saiba que tem um Deus maior do que todas as dificuldades. Se você pensa que o que você está passando está difícil, você tem um Deus maior do que toda essa dificuldade. Você tem que crer
e saber que o Deus é o Deus da vitória. Crê no poder de Deus. E aquele povo voltou, Deus levou, como Deus está trazendo nessa noite, pessoas para a sua presença, pessoas que se afastou, que se desanimou, parou no meio do caminho. Deus está falando nessa noite que está trazendo de volta. Pessoas que largou do cabo do arado, Deus está trazendo para o cabo do arado de novo. Você vai caminhar na obra dele. Eu não sei como, mas Deus está falando com você nessa noite. E você sabe que Deus está falando com você. Não desanime e crê somente. Eu gostaria de... Glória a Deus. Eu gostaria de estar orando dessa noite por você. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço por essa palavra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu creio que vidas aqui, Pai, vai sair revivada, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço ao Senhor, meu Deus, toca na vida, Pai, no coração, na mente, Pai, de cada um aqui, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro ao Senhor pedindo, como o Senhor fez aquele milagre, Pai, naquele vale de ossos secos, a necessidade, meu Deus, de uma cura, de uma enfermidade aqui nessa noite. Eu peço ao Senhor, meu Deus, derrama, Papai, a unção da cura, meu Deus. Que cada um, Pai, que estiver necessitado nessa noite, que possa sair agora curado, Pai, em nome de Jesus. Eu profetizo a cura, Pai, em nome de Jesus. Eu profetizo a cura da mente, a cura da alma, Pai, em nome de Jesus. Que vidas, Pai, possa ser alcançada, Pai, pelo Seu Espírito, em nome de Jesus. Pai, amém? Que Deus abençoe. Poder aplaudir o Senhor mais uma vez. Glória a Deus.